No ano passado, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da Organização de Defesa dos Direitos Humanos em Ambiente Virtual. Esse foi o maior número de denúncias de crimes de discursos de ódio em ambiente virtual já recebidos pela organização desde o ano 2017 e representou um aumento de 67,7% em relação a 2021. Sobre esse assunto, eu vou chamar a Mônica Hermílio ao vivo nesse exato momento, porque ela está com o delegado Dr. Sidney Tenório, para a gente saber o que é que configura esse tipo de crime, que tem sido tão comum e tem causado tantos problemas para muitas pessoas. Mônica Hermílio, você, bom dia. Como é que se faz, então, para poder buscar quem está te perturbando virtualmente? Oi, Wilson, bom dia mais uma vez. Pois é, infelizmente os números são altos, né, e alarmantes. No ano passado foram registrados 74 mil queixas relacionadas a crimes de ódio, que é preconceito racial, xenofobia, misoginia, tudo que vai de encontro ao que você é, ao que você representa, e as pessoas, muita gente se incomoda na internet, né? A internet foi criada para que fosse um ambiente de lazer, de trabalho, de pesquisa, de estudo, mas muitas pessoas não conseguem utilizar da forma correta e terminam fazendo desses locais palanques para destilar ódio, preconceito, né? Tudo que não presta, o pessoal agora está querendo fazer, está fazendo na internet. Mas como é que você, o que é que configura, qual é o limite, né, de uma opinião para um crime de ódio? O que é que configura? Quais são? E como é que você pode denunciar caso esteja sofrendo? Caso você se identifique agora com tudo que o delegado Sidney Tenório vai explicar para a gente, se você se identificar e estiver passando por isso, de que forma buscar ajuda? Delegado, boa tarde, bom dia, né? Bem-vindo. O que é o crime de ódio? Quais são as características? Né? Como é que as pessoas passam por isso e como buscar ajuda? São vários os crimes, né? A gente não tem um crime específico, né, de crime de ódio, mas são outras tipificações penais, né, como, por exemplo, a difamação, a injúria, a calúnia, o próprio racismo, né, hoje em vários sentidos, né, inclusive na última configuração mais ampla, que é inclusive a homofobia, né, foi tratada agora como um crime de discriminação. Então, assim, nós temos uma série de casos assim, que chegam, né? Claro que a maioria dos casos que chegam aqui para a delegacia de crimes cibernéticos são casos que são de inquéritos especiais, né? Já que hoje esses crimes específicos, eles são tratados nas delegacias específicas, né? Como a de vulneráveis, nos casos de discriminação, racismo. No caso de difamação, calúnia, injúria, são pelas próprias delegacias, inclusive especializadas também. Mas em alguns casos, assim, um caso bem típico, chegou recentemente, foi o caso de um magistrado alagoano, né? Que estava sendo vítima de crimes de ódio, né, discurso de ódio, inclusive de preconceitos e racismo, inclusive do próprio deputado federal, né, assim, foi bem divulgado também no ano passado, que por conta de um discurso que ele deu na Câmara dos Deputados, criticando os atos que estavam sendo feitos ali na frente do quartel, ele recebeu uma série de ameaças, de difamação, de injúria. Então, assim, temos vários crimes. O importante é que as pessoas saibam que a internet não é um campo sem lei, né? A gente sempre explica isso, a internet, a gente sabe como chegar, a polícia tem uma série de ferramentas, cada movimento seu dentro da internet, ele é registrado, seja pelos provedores, seja pelas próprias operadoras de telefonia. Então, assim, não é campo sem lei e todos os casos são investigados, desde que, claro, as vítimas procurem, porque assim, a maioria desses crimes, tirando o racismo, mas é um crime de ação penal privada ou mediante a representação da vítima. Então, assim, alguns casos chegam, outros não, mas o importante é destacar essa questão que a internet é, assim, um campo bastante controlado. Desses casos, né, a gente registrou, isso no Brasil inteiro, mais de 74 mil casos de crimes relacionados ao crime de ódio. O que é mais praticado? São crimes por causa de religião, por causa de política, por causa de raça? O que é mais praticado? O que é que se consegue registrar mais? Houve um grande avanço com relação à política, né? A gente sabe que ano passado, em especial, foi um ano bastante polarizado, né? Onde todas as discussões foram afloradas. A gente teve, inclusive, brigas, se a gente fosse levar essa questão do discurso de ódio, até no próprio grupos de familiares, de núcleos, de grupos de aplicativos. Foram vários, então a política foi o principal, mas a gente tem muita questão também sexual, né? A gente tem um discurso bastante agressivo com relação
a homossexuais, com relação à questão de religião, mas religião até menos, né? Mas tem assim uma série. Então, os que chegaram aqui foram questão sexual, né? Questão de discriminação racial e também uma série de casos, inclusive, de questão mesmo de sexual, né? Sextorção, que são os casos também que às vezes chegam aqui, como o caso que vai ser tratado aqui daqui a pouco. Então, assim, são vários, agora principalmente relacionados à questão política. E o mais importante, como que a gente procede? Fui vítima, a maioria das pessoas acredita que tá na internet ali vai se perder, né? Como a gente acabou de comentar, que é terra sem lei. Mas como é que a pessoa pode proceder? É pela internet que faz a denúncia? Pode vir direto na delegacia? O que é que a pessoa precisa e para provar que passou por isso? O principal é buscar, assim que souber da informação, geralmente isso acontece muito, seja pelo Instagram, seja pelos grupos de WhatsApp, faz o registro, faz um print, procura a delegacia mais próxima ou a delegacia virtual através do site, que facilmente você acha no buscador, e procura, faz muita ocorrência, procura. Muitas vezes a vítima não quer dar continuidade, porque assim, acredita que a exposição vai ser ainda maior. A gente sempre fala que registre pelo menos o boletim de ocorrência. Se você quer ou não dar continuidade, você tem inclusive o prazo legal, que geralmente é de 6 meses, para fazer ou não o procedimento. Mas procura, faz o BO. E em alguns casos específicos, a gente vem para cá para ter crimes cibernéticos, outros a gente está sempre pronto para dar apoio aos distritos, que é o pessoal que tem uma expertise com relação à busca desses rastros digitais que ficam, mas sempre denunciar, porque às vezes começa com uma simples ofensa boba, né, e aquilo vai evoluindo, que para a gente começa com uma bobagem, pode se tornar inclusive uma ameaça, uma perseguição até morte mesmo. No caso de alguém que teve as fotos, o perfil, um exemplo, o Instagram, o perfil é aberto, a pessoa teve as fotos copiadas e colocadas em outro contexto. Isso também se caracteriza, é passível também de crime? Principalmente se você usar ele com cunho difamatório, né? Muitas vezes a gente tem as pessoas que pegam, essas fotos são hackeadas. Por exemplo, um caso muito comum que a gente registra aqui e chega algumas vezes aqui. As mulheres, por exemplo, que postam uma foto não sensual, às vezes uma foto na praia, de biquíni, e às vezes aquela foto ali, ela totalmente desvirtuada, é colocada em sites de conteúdo pornográfico ou sites de prostituição, né, totalmente desvinculando. Então, assim, esses casos específicos, né, que inicia com uma difamação, mas pode gerar até crimes mais graves, isso é muito importante. Esse é importante que a vítima denuncie, porque a gente sabe que não são poucos casos que chegam aqui na delegacia de crimes cibernéticos. Nesse caso, qual é a orientação? Claro, a gente não vai dizer assim, não poste fotos, mas qual é a orientação básica para que você possa se proteger, né, para não acontecer isso de repente? O que a gente sempre fala, porque aí pega não só para esses tipo de crime, até inclusive para crimes de estelionato, outros. Mantenha o máximo possível suas redes sociais fechadas para um grupo limitado de pessoas, que você sabe, claro, quando você limita para as pessoas conhecidas, você diminui bastante essa intenção. Só deixa aberto somente se você for realmente depender daquilo, se você for um profissional que dependa das redes sociais para viver. Caso não, fecha, né? Evita. Outra coisa que a gente, infelizmente, chega muito aqui, questão de troca de fotos íntimas. Evita o máximo possível, porque hoje, além de a gente ter os crimes específicos da Lei Carolina Dickmann, né, que inclusive foi vítima disso, que é o 154A, que é a invasão do dispositivo móvel, a gente sabe que, por exemplo, um ex-marido, que são casos que são bem comuns também, que são de sextorção, um ex-marido, um ex-namorado, que por raiva, por fim, descontentamento no final de uma relação, ou mesmo só por maldade mesmo, divulga essas fotos, né? Muitas vezes cobra, às vezes a gente sabe que tem aquele copo de Dom Juan que se aproximou, trocou algumas fotos, depois está extorquindo a vítima. Então, assim, evita esse tipo de coisa, fecha a rede social e sempre que acontecer, procura a polícia, porque assim, a melhor forma de dar resposta é no âmbito criminal. Sidney, muito obrigada pelas informações. Lembrando, né, crime de ódio, lembrando que assim, não é terra de ninguém, tá? Eu já passei por isso, já sofri crime de ódio na internet, não uso mais o Facebook por conta disso, porque, claro, a pessoa criou um fake para mandar mensagens e numa das mensagens a pessoa perguntava o que é que uma macaca estava fazendo ali na televisão, se existiam tantas mulheres loiras e bonitas para trabalharem, né, no lugar onde eu estava trabalhando. Mas a pessoa não me deu nem a oportunidade de responder à altura, ainda acho que nem precisava responder, mas a pessoa se deu ao trabalho de vir destilar ódio, preconceito, né, misoginia
tudo que não prestava nela, ela veio descontar ali na internet, mandando essa mensagem. Então, na época, já faz alguns anos, na época ainda não se tinha essa informação de que eu poderia prestar queixa, de que a pessoa poderia ser encontrada, e hoje em dia eu nem quero mais saber disso. Assim, não uso mais o Facebook por causa disso, mas é um alerta, né, para as pessoas de que não é terra de ninguém e que hoje sim a polícia investiga, a polícia busca informações e você pode ser encontrado e enquadrado nos rigores da lei. Wilson. Verdade, Mônica. E o que você recebeu nada mais é, de uma forma, enfim, terrível, constrangedora, imbecil, é de que essa pessoa com certeza te achou totalmente o inverso, bonita, inteligente e competente. Ele aí, com a pessoa com ciúmes e com inveja, preferiu lhe agredir, o que te empurrou mais ainda para frente, por isso que você continua fazendo sucesso. Parabéns para você. Agradeço ao doutor Sidney Tenório também pelas informações e, como diz a Mônica, como disse o delegado, não hesite, guarde os prints, guarde, não responda, não entre na vibe dessa pessoa. É uma pessoa que gosta de confusão, gosta de problema, é uma pessoa que está precisando de um profissional da área psiquiátrica ou psicológica, não é você que vai resolver. O que você vai resolver para ele é a justiça. Então, é você printar, procurar, então, o Departamento de Crimes Cibernéticos da DEIC e esperar que ele receba a intimação para prestar esclarecimentos pelo ódio que vem destilando na rede social e causando problemas desnecessários na rede das pessoas que ele nem sequer convidou para entrar. Essa que é a verdade.